Olá! Iremos tratar hoje sobre a disciplina de Relações Humanas e Liderança, cujo o docente será o professor Pedro Carlos Pereira, que possui doutorado em Educação Matemática pela PUC, mestrado em Educação Matemática pela Universidade Santa Úrsula e graduação em Licenciatura em Matemática na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Educacional Rosemar Pimentel. Coordenou a especialização em ensino de matemática na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é tutor do programa PET Matemática e Meio Ambiente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenador do programa PIPID Matemática na Universidade Rural, coordenou o programa Descobrindo e Construindo Novos Talentos também na Universidade Rural. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor do programa de pós-graduação do mestrado profissional em matemática, professor convidado do programa de pós-graduação em Ciências e Educação da Universidade Colômbia del Paraguai e da Universidade del Sol, membro do Grupo de Pesquisa em História da Educação Matemática e professor multiplicador do setor de matemática, projeto Fundão da UFRJ. Tem experiência na área de matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: educação matemática, história da educação matemática, ensino de matemática, formação de professores de matemática, educação e matemática. É associado do Lions Clube Rio de Janeiro e Engenho Velho. Aproveitem bastante a aula com o professor Pedro Carlos. Prezadas companheiros e companheiros, é um prazer estar com vocês em nosso curso. Espero que em nossa disciplina, Relações Humanas e Liderança, tenhamos o sucesso por todos nós esperado. Iniciaremos este nosso primeiro encontro com a frase tida por Henry Ford, nascido no ano de 1863, vendo a falecer em 1947. Ele foi um empreendedor e engenheiro mecânico norte-americano, fundador da Ford Motor Company, e a frase diz assim: aproximar-se é um começo, manter-se juntos, um processo, trabalhar junto, um sucesso. A partir desta afirmação, faremos algumas considerações. O que faz a liderança? Liderar é dirigir pessoas, ou seja, saber atraí-las, inspirá-las e influenciar comportamentos que atraiam bons resultados. Para muitos, o conceito de liderança está associado a cargos de autoridade. Porém, liderança é a capacidade que uma pessoa possui de conduzir um grupo de indivíduos, transformando-os em uma equipe que gera os resultados almejados pela organização em que atua. O que é liderança nas relações humanas? Segundo alguns pesquisadores, liderança é o relacionamento entre líder e liderados. De acordo com Chiavenato, a teoria das relações humanas constatou a influência da liderança sobre o comportamento das pessoas. Nenhuma liderança é perfeita. Por isso, o líder eficiente é eficaz, precisa estar presente, procurando melhorar a sua formação profissional e pessoal. Qual o papel das lideranças nas relações humanas no ambiente organizacional? É fortalecer a interação dos membros da equipe, fomentar qualitativamente as relações humanas, estimular a competitividade, não de forma pejorativa, mas para engajar e gerar os objetivos que devem ser atingidos com a meta desejada e evitando os excessos do ego. O que vem a ser a teoria das relações humanas? É uma corrente administrativa que enfatiza as pessoas, a organização informal e os agentes existentes na organização, opondo-se às teorias clássicas e burocráticas, que focavam com grande propriedade as funções e as estruturas organizacionais. Como e por que surgiu a teoria das relações humanas? George Elton Mayo, nascido em 1880 e falecido em 1949, foi um australiano psicólogo, professor, sociólogo e pesquisador das organizações. Como professor de Harvard Business School,
Entre 1923 e 1926, realizou a destacada pesquisa que popularizou como Redware Studies, revelando a importância de considerar os fatores sociais que poderiam influenciar uma situação de trabalho, tornando-se reconhecido por esses experimentos. Eton Maio supervisionou esta experiência, né, na fábrica Western Electric Company, localizada no estado de Chicago, nos Estados Unidos. Esta experiência caracterizou-se, né, como um movimento de resposta e visava democratizar a administração nas frentes de trabalho das indústrias, aliado ao desenvolvimento das ciências humanas, psicologia e sociologia dentre elas. E as conclusões da experiência fez brotar a teoria das relações humanas. Qual a ideia central da teoria das relações humanas? Surgiu da necessidade de corrigir a tendência de desumanização no trabalho, tendo como princípio a valorização dos trabalhadores, preocupando-se com o seu bem-estar e as relações na equipe. O que é o espaço das relações humanas? É importante ressaltar que o espaço, além de reproduzir pelas instâncias sociais, também resulta da interação do homem com o lugar de produção e de consumo. É o próprio cotidiano do homem, o lugar em que habita, trabalha e se diverte, de acordo com suas necessidades e práticas. Quais são os tipos das relações humanas? Há dois tipos de relações humanas. A primeira é a comunicação interpessoal, que é o relacionamento entre pessoas, caracterizada através dos eventos ou acontecimentos que se verificam no lar, na escola, nas empresas, nas igrejas, em todos os lugares. A segunda é a comunicação intrapessoal, que é a comunicação que mantemos conosco mesmo. É o diálogo interior. E o que é uma relação interpessoal? Quando falamos de relacionamento interpessoal em uma organização, entendemos a união de vários indivíduos dentro do ambiente corporativo. É comum que esta relação se desenvolva entre profissionais que trabalham em uma mesma instituição ou façam parte de um mesmo grupo social. E qual é a base do relacionamento interpessoal? Refere-se ao vínculo estabelecendo entre duas ou mais pessoas que compartilham metas e objetivos comuns. Naturalmente, o tipo mais inquietante é o relacionamento interpessoal nas organizações, sejam trabalhistas ou não, pois a qualidade do ambiente interfere diretamente no sucesso da instituição. E o que é uma relação intrapessoal? Um relacionamento intrapessoal é o autocontrole que temos sobre nós mesmos. A autorregulação, que é a base desse relacionamento interior, é o fator-chave para nosso desenvolvimento interno. É essencial mantermos nossas emoções sob controle, principalmente quando assumimos um papel de liderança e de influência sobre a vida de demais pessoas. Como podemos desenvolver esse relacionamento interno e aplicá-lo na nossa vida pessoal e profissional? Conhecer nosso próprio eu e saber gerir nossos conflitos internos são duas coisas essenciais para obtermos sucesso na nossa rotina diária. Por isso, é muito importante conhecermos nosso interior e nossas limitações. Uma atitude importante para iniciar esse processo de autorregulação é um exercício de autoanálise, conversar com você mesmo. Identifique os pontos que precisam ser melhorados e a forma como você vai agir diante dos problemas.
lembrando que sua abordagem deve sempre envolver paciência, pensar antes de falar, usar do bom senso e ter a empatia de se pôr no lugar do outro. Habilidades fundamentais para desenvolvermos nosso entendimento interno. E faça a si mesmo aquela pergunta de sempre: como a outra pessoa se sentiria se eu agisse de tal forma com ela? Quanto praticamos a empatia, devemos nos colocar no lugar do outro e imaginar a reação da outra pessoa e não a nossa. Cada pessoa tem sua forma de vivenciar situações, seja no trabalho, no grupo social, ou seja, na vida pessoal. Todo mundo tem sua subjetividade particular e sua forma de enxergar os problemas. Por isso, é importante trabalhar seu relacionamento intrapessoal para saber como agir diante de situações adversas que nosso dia a dia traz. Para tanto, algumas dicas. Faça uma autoanálise. É desenvolver uma forma diferente para cada situação, atípica que venha surgir no decorrer do dia a dia do seu trabalho, ou do seu grupo social, ou da sua vida pessoal. Segundo, as pessoas pensam diferente a todo instante. Por isso, é importante sermos flexíveis emocionalmente para agir com inteligência emocional e tomar a atitude correta. Terceiro, jamais faça ou diga algo no calor do momento. Pensar com calma e leveza faz você ter atitudes assertivas e isso é muito importante. Depois, praticar a resiliência também é importante. Outro, filtrar o que realmente é importante diante de situações de conflito é essencial. Outro, não guardar sentimentos negativos e que te afetam é um ponto positivo e decisivo, para não perder, nem perder o autocontrole na tomada de decisão. Não guarde sentimentos ruins, isso só vai atrapalhar na sua autorregulação e o seu desempenho no trabalho, e até mesmo na sua gestão interna. Guarde as lições de todas as vivências que você tiver e evolua com os tropeços que a vida traz. Sétimo, esteja sempre à frente da sua vida e do seu controle. Você é capaz, você é o dono do seu próprio destino. Lembre-se que o trabalho e a vida são como uma escola e devemos guardar apenas o que for necessário e relevante para a nossa trajetória. Dessa forma, nossa evolução será constante e nosso aprimoramento será sempre assertivo. Qual a importância da comunicação na teoria das relações humanas? Ser a troca de informação entre pessoas, proporcionar informação e compreensão necessárias para que as pessoas possam conduzir suas tarefas, proporcionar atitudes necessárias que promovam a motivação, cooperação e satisfação nos cargos. Qual o papel do líder segundo a teoria das relações humanas? Um líder é capaz de entender a necessidade da organização e ser capaz também de conseguir que todos os colaboradores se empenhem para chegar a um objetivo comum. Quais as diferenças das relações humanas e teoria comportamental? O fator humanista surgiu devido à importância da descoberta das questões psicossocial e informal do trabalho, aliados à produtividade. Nessa premissa, alguns estudiosos apresentavam dificuldade em classificar a escala de relações e de comportamento humano, denominadas behavioristas do comportamento. Porém, há uma sensível diferença. As das relações humanas compreende as pessoas com seus sentimentos e percepções, enquanto a que se refere ao comportamento humano reconhece sentimentos e atribui ao indivíduo a capacidade de modificações, de tomar decisões e solucionar problemas. O que é teoria comportamental de liderança? O que é?
A liderança comportamental refere-se ao modo como o líder age diante de determinadas situações, por exemplo, tendo uma postura mais autoritária ou liberal. Sendo assim, tem por intuito a entender como as pessoas conduzem suas equipes. Como promover as relações humanas no trabalho ou em um grupo social? Para melhorar as relações humanas no trabalho ou em um grupo social, faz-se necessário que haja respeito aos colegas superiores e aos diferentes gostos e opiniões, evitar fofocas, tornar-se colaborativo, sabendo ouvir e ajudando aos demais, e apresentar soluções para os problemas sempre que possível. Quais sentimentos atrapalham as relações humanas em uma empresa ou em um grupo social? Se os sentimentos são positivos, a produtividade é satisfatória com relação à tarefa designada, mas caso o clima emocional não seja bom ou satisfatório, a tarefa tende a sofrer os efeitos, despertando emoções negativas como desagrado, aversão, antipatia, irritação e outros. Para que serve a teoria comportamental? Para observar a organização como um sistema de decisões em que cada membro participa racional e conscientemente, escolhendo e tomando decisões individuais a respeito de alternativas racionais de comportamento. Ou seja, mostra que não é somente o administrador que tem, a forma e todas as posições de decisões dentro da organização. Como devem ser as relações pessoais e quais as formas de melhorá-las? Perguntar sobre o bem-estar de amigos, colegas e clientes, ouvir suas necessidades e manter uma boa postura moral e ética ou fazendo contato visual são boas maneiras de se tornar uma pessoa mais simpática. Sorrir também é uma boa ideia e faz as pessoas se sentirem mais confortáveis. Enfim, para alcançarmos objetivos, tanto pessoais quanto profissionais, é necessário obter cooperação de outras pessoas. E isso só é possível se nos construirmos relacionamentos que tenham como base a confiança e a credibilidade. Mesmo que você possua diversas características de um líder, inteligência, proatividade, criatividade, competência, foco, comprometimento, se não transmitir segurança e credibilidade, é pouco provável que você possa inspirar ou exercer influência sobre as pessoas. Quando falamos de influência, o primeiro pensamento negativo é a manipulação. E não é disso que estamos falando. Queremos aqui destacar o lado positivo e o construtivo da influência, que, ao ser exercida de forma correta, contribuirá com o ambiente em que estamos inseridos e também com o desenvolvimento das pessoas. O líder que deseja alcançar resultados com as pessoas necessitará entender que, além das características de um líder, ele precisará relacionar-se com o outro, utilizando-se de 4 habilidades muito importantes: carisma, simpatia, gentileza e empatia. José Julián Martí Pérez, nascido em 1853, falecendo em 1895, filósofo e criador do Partido Revolucionário Cubano, disse: homens são como estrelas, alguns geram sua própria luz e outros refletem o brilho que recebem. Tendo esse pensamento como princípio, temos que carisma é a habilidade de atrair as pessoas para si. E, ao contrário que possa parecer, não há nada de sobrenatural ou místico no conceito de carisma, respeitando, é claro, o sentido religioso que a palavra possui. Mas quando tratamos de mundo dos negócios ou grupos sociais, as pessoas carismáticas é aquela que se preocupa em compartilhar conhecimento e experiência de vida com os outros, e que as outras pessoas se sentem bem
em ter ela por perto. A pessoa que possui carisma, mesmo sendo proativa, não queima etapas, vai direto ao ponto, mas sabe como conduzir o relacionamento de forma positiva, respeitando a individualidade do outro. William Shakespeare, nascido em 1564, falecendo em 1616, poeta inglês, disse: é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Portanto, a habilidade de se relacionar-se bem socialmente exerce um grande impacto na liderança por diversos motivos. Ter simpatia é ter disposição favorável em relação ao outro. Não significa, em hipótese nenhuma, agradar a todos, mas sim, de forma boa comunicação, lembrando que a comunicação não é apenas transmitir algo, mas a forma como a outra pessoa entende o que foi dito. Se você estiver realmente atento ao modo como a outra pessoa entende a comunicação e cuidar para que receba a mensagem de forma mais favorável possível, se esforçando para que ela tenha uma experiência positiva, você estará desenvolvendo a habilidade de ser simpático. As duas escritoras norte-americanas, Linda Kaplan-Traller e Robin Koval, escreveram em seu livro O Poder da Gentileza a seguinte frase: vivemos numa sociedade em que uma simples cortesia é tão incomum que, quando somos gentis, somos tratados como se tivéssemos salvado a vida de alguém. Assim sendo, ter gentileza é compreender que você tem o controle sobre o seu comportamento e não o comportamento do outro. A gentileza não deve ser um ato de reação onde ser gentil apenas por reciprocidade com aqueles que são seu amigo. Se alguém pode dar o primeiro passo para mudar uma situação, que seja você, sem esperar nada do outro. Quando somos genuinamente gentis, as pessoas à nossa volta são influenciadas por este comportamento, ou, no mínimo, se sentem constrangidas de agir de forma contrária. John Naisbitt, que nasceu em 1929 e faleceu agora em abril de 2021, um escritor norte-americano, disse: quanto mais alta tecnologia há no mundo, mais pessoas anseiam por um entendimento com um toque pessoal. Isso quer dizer que a empatia é o processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. Ou seja, é a habilidade de colocar-se no lugar da outra pessoa e entender o ponto de vista dela sem julgá-la. Finalizando o nosso primeiro encontro, no processo de liderança, a relação com o outro, baseada no carisma, simpatia, gentileza e empatia, é uma espécie de caminho a trilhar. Saber conduzir os liderados por este caminho torna a caminhada muito mais produtiva, fazendo com que os resultados sejam mais palpáveis e benéficos para todas as partes envolvidas. Obrigado e até o próximo encontro. Prezadas companheiras e companheiros, mais uma vez é um prazer estar com vocês em nosso curso. Como dito no encontro anterior, espero que em nossa disciplina Relações Humanas e Liderança tenhamos o sucesso por todos nós esperado. Iniciaremos esse nosso segundo encontro comentando que desde que o homem se entende por um ser pensante, ele, o ser humano, busca compreender a natureza a seu redor. Dessa forma, várias ciências foram surgindo ao longo dos milênios, se especializando e trabalhando em vários nichos diferentes. Existem áreas de estudo que compreendem a natureza presente do centro do nosso planeta até os confins do universo. Mas tão importante quanto estudar o que existe ao nosso redor é estudar o próprio ser humano. Como sociedades complexas e uma história milenar e muito rica,
a humanidade é tão repleta de detalhes que demanda naturalmente a existência de uma ciência própria, a antropologia. E o que é antropologia? De origem grega, o termo antropologia tem sua etimologia proveniente da junção dos termos antropos, que significa ser humano, e logos, que faz referência a estudo, conhecimento, ciência. É, portanto, o estudo do ser humano em sua totalidade, abrangendo suas crenças, suas culturas, seu comportamento em sociedade e seu desenvolvimento. Dessa forma, a antropologia se dedica ao estudo do ser humano como um ser cultural, capaz de produzir cultura. É responsável pela investigação das expressões culturais humanas ao longo do tempo e do espaço, analisando como acontecem, como surgem, qual impacto tem na história e quais são as diferenças e semelhanças nas variações culturais em todo o mundo. Nesse sentido, temos as seguintes questões. Quais os fundamentos da antropologia? É estudar o homem como um animal biológico, suas origens e a evolução do homem primitivo ao homem moderno, destacando as diferenciações raciais. É o estudo da biologia humana dentro da evolução, com ênfase na interação entre a biologia e a cultura. E qual é o principal objeto de estudo da antropologia? A antropologia estuda as constituições do ser humano em suas origens e de maneira irrestrita. A antropologia busca compreender como o ser humano formou-se e tornou-se o que ele é. Qual o conceito da antropologia? Ele é o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. Além disso, podemos utilizar termos como antropologia, etnologia e etnografia para distinguir diferentes níveis de análise ou tradições acadêmicas. A etnografia é o método que descreve o modo sistemático, o cotidiano de um grupo social pelo ponto de vista de seus membros. E a etnologia é a área da antropologia que estuda os hábitos culturais de diferentes povos como base nos dados obtidos. E o que é antropologia? Qual é a sua função? A antropologia é a ciência que se propõe conhecer as diferenças. Por meio dos estudos antropológicos, é possível compreender e respeitar a diversidade cultural das várias civilizações do passado e do presente. E o que é antropologia social? O foco de estudo da antropologia social são as análises políticas e culturais que ocorrem com frequência na sociedade objeto de estudo. E o que significa fundamentos antropológicos e sociológicos? Fundamentos antropológicos e sociológicos consta no rol dos estudos considerados universais por possibilitar a quem a ele se dedica a construção de utensilagens mentais que favorecem a compreensão do homem enquanto ser cultural e social, bem como da sua relação com a sociedade e tudo que dela provém. O que é antropologia social cultural? Antropologia cultural, um dos grandes ramos da antropologia geral, ciência que estuda o homem e a humanidade de forma integral, junto à antropologia física, a arqueologia e a linguística, é o ramo do conhecimento que se dedica a compreender os mecanismos da vida humana em sociedade no aspecto cultural. Qual o objeto de estudo da antropologia social e cultural? A antropologia abrange o estudo do ser humano como ser cultural, fazedor de cultura, investiga as culturas humanas no tempo e no espaço, suas origens e desenvolvimento, suas semelhanças e diferenças. E qual a diferença entre antropologia cultural e antropologia social? A cultural estuda a diversidade cultural humana, tanto de grupos contemporâneos quanto os extintos. Diverge da social, na medida em que o conceito de sociedade é mais abrangente que o de cultura. E qual a diferença entre antropologia e cultura? Na prática, a antropologia é a ciência responsável por estudar o ser humano, o homem. E a cultura está presente na vida do ser humano e representa o conjunto de hábitos e costumes pertencentes a um determinado grupo social.
Neste sentido, a cultura pertence ao homem, que é o objeto de estudo da antropologia. Para a nossa disciplina no curso, vamos destacar a antropologia social, que tem como principal objetivo estudar o ser humano na sua organização em sociedade e quais são os efeitos e desdobramentos dessa relação para a própria história e para o mundo em si. Diferentemente da sociologia, que estuda essas relações em uma perspectiva macro, a antropologia social foca na relação individual do homem com a sociedade. É a maneira como elementos religiosos, artísticos, costumes, mitos, rituais e a forma como o indivíduo se vê e se entende no meio social do qual ele faz parte. Os antropólogos desenvolveram um modelo de pesquisa e observação próprio para colocar com os estudos e observações sociais. O método de pesquisa antropológico tem o nome de etnografia. E etnografia tem como objetivo observar e descrever os diversos aspectos sociais da vida do grupo que está sendo estudado. Durante as observações, o pesquisador vive em meio àquela sociedade, observa fatos, fenômenos, acontecimentos, expressões artísticas e culturais. Com os dados descritivos obtidos durante o estudo de campo, o pesquisador apresenta, juntamente com uma pesquisa bibliográfica, as características sociais da sociedade escolhida como objeto. Ao fazer a coleta etnográfica dos dados, o antropólogo pode apenas observar, se comportando então como observador, ou pode também se integrar à sociedade e participar de atividades cotidianas. Neste caso, ele atua como observador participante. O termo utilizado para designar a interação do eu enquanto indivíduo com o outro dentro da sociedade é alteridade, ou seja, de que maneira um indivíduo social, com suas visões, crenças e valores, interage e se relaciona com o outro, com o diferente. A existência do eu enquanto ser social depende da interação com o outro. A visão do outro pelo indivíduo pode acontecer dentro de seres sociais da mesma sociedade ou de sociedades diferentes. Ao selecionar um grupo social para a realização da observação participante, o antropólogo aplica o conceito de alteridade em relação ao nativo, da mesma que o nativo, o conceito em relação ao antropólogo. A articulação da visão, valores e missão do grupo social caracteriza-se pela concepção de vida da comunidade fundamentada em relações interpessoais, pautadas por princípios, valores e critérios morais, éticos, religiosos, entre outros. O líder do grupo deve propor a seus membros um desenvolvimento pessoal, uma intervenção social e uma participação ativa e qualificada na construção do mundo e na ordenação de uma sociedade justa e equitativa, respeitando e orientando suas ações de acordo com os ideais do grupo, assumindo a construção do grupo como um processo dinâmico que visa a realização abrangente do membro nas suas diversas dimensões e aspectos, na sua múltipla relação de cada um consigo mesmo e com o outro que lhe é próximo. Os princípios consignados no ideário do grupo social são assumidos e respeitados por todos os que participam. Tal missão visa, assim, proporcionar a união entre o pleno desenvolvimento humano, cultural e social, tendo em vista a formação integral dos membros do grupo. Por força da missão do grupo e tendo em atenção os níveis de desenvolvimento de cada membro a que se destina, procura o desenvolvimento do membro de uma forma integral e empenhada a nível físico, cognitivo, afetivo, social, moral e cultural. Os valores transmitidos a cada membro de um grupo social devem proporcionar um equilíbrio e desenvolvimento integral e prepará-lo
para uma reflexão crítica e consciente sobre os valores cívicos, estéticos, morais e culturais. O líder do grupo social deve oferecer aos membros os meios adequados para adquirir uma formação humana e de base científica que o torne capaz de colaborar na construção de uma sociedade em que seja possível a paz, a cooperação e a solidariedade entre os povos. A educação pelo respeito dos direitos e liberdades fundamentais está presente no exercício da tolerância e na valorização dos diferentes saberes e do pluralismo cultural. Por conseguinte, a prática de atitudes é fundamental na formação de cidadãos livres e responsáveis, autônomos e abertos ao diálogo, respeitando os outros e as suas ideias. A educação integral dos membros, tendo em vista os princípios do grupo, operacionalizado nas atividades internas e nas demais atividades externas do grupo, para o enriquecimento social e humano, de acordo com princípios orientados ditados pelo líder, é incentivar a participação de todos nas diversas atividades, favorecer a autonomia e o sentido da responsabilidade em cada um do grupo, é incutir o respeito pelas regras e pelo outro, é estimular cada membro a expressar sentimentos e emoções através da autoconfiança, é promover a educação de valores no sentido de colaboração e cooperação no grupo. É promover encontros que incutem valores tais como responsabilidade, autonomia, respeito, amizade, disciplina e saber ouvir. A cultura do grupo social e a assimilação de valores por parte de cada membro, a forma de pensar e de agir da sua comunidade, traduz na cooperação, na disponibilidade para ajudar, na partilha de saberes e de materiais humanos e na criação de um ambiente positivo. Contribuindo para o bem-estar que se sente entre todos os elementos da comunidade, esta cultura de bem-estar manifesta-se num clima positivo e de amizade entre todos. Finalizando nosso segundo encontro, no processo de liderança, a relação com o outro, baseada nos princípios culturais, morais, éticos, é uma condição de caminho a se trilhar. Saber conduzir os liderados por este caminho torna a caminhada muito mais produtiva, fazendo com que os resultados sejam palpáveis e benéficos para todas as partes envolvidas. Muito obrigado e até o próximo encontro. Prezadas companheiras e companheiros, mais uma vez é um prazer estar com vocês em nosso curso. Como dito nos 2 encontros anteriores, espero que nossa disciplina Relações Humanas e Liderança tenhamos o sucesso por todos nós esperado. Iniciaremos nosso terceiro encontro com uma questão bem pessoal para cada um de nós que estamos envolvidos em tantos grupos diferentes, sejam sociais ou de trabalho. Personalidade é algo que nasce com a gente ou é formado ao longo da vida? E nossos comportamentos, será que influenciam na nossa personalidade? Ou são apenas a forma como aprendemos a viver e agir de acordo com o ambiente em que vivemos e com as pessoas com quem convivemos? Estas são questões um pouco complexas. Elas nos levam a pensar em como relutamos na mudança de certos comportamentos em defesa da nossa personalidade. No entanto, um pode ser tanto a causa quanto a consequência do outro. Ou seja, nossa personalidade pode ditar a maioria dos comportamentos que temos. Além disso, são esses comportamentos, muitas vezes, que nos imprimem características que formam nossa personalidade. Portanto, ambos podem ser mudados ou moldados, para que possamos nos adaptar ao meio conforme ele também muda. Dessa forma, a mudança na personalidade é algo natural dos seres humanos.
Ela acontece com o passar do tempo, conforme amadurecemos e vivenciamos novas experiências. Assim sendo, mudar certos padrões de comportamento que influem negativamente a convivência com famílias, amigos, colegas de trabalho e parceiros românticos podem melhorar nossa dinâmica social e nossa qualidade de vida. Enfim, o que é personalidade e como ela é formada? Falando de modo mais abrangente, a personalidade pode ser entendida como um padrão individual de comportamento, pensamentos, sentimentos e valores de uma pessoa, que definem a forma como os outros a descrevem e como ela mesma se vê. Em geral, essas características são perenes ou modificadas sutilmente ao longo de muito tempo. Ou seja, personalidade pode ser descrita como o nosso jeito de ser, nossos hábitos e particularidades. O que nos distingue um dos outros, sendo organizada e constituída por características afetivas, cognitivas e também por nossas vontades. Ao final do século XX, os pesquisadores começaram a demonstrar que a personalidade de um indivíduo também é forte resultado da interação com o ambiente e não apenas de características herdadas. Da mesma forma, o mundo como encaramos episódios de nossa vida é determinado pela personalidade que se constituiu até o momento de fato. Dentre esses estudos, o mais conhecido é o dos 5 grandes fatores, desenvolvidos pelos americanos Robert Crumb e Paul Costa, que classificam traços de personalidade e que têm como premissa de que todos os aspectos que moldam a personalidade do indivíduo estão concentrados e registrados na linguagem que usamos habitualmente para definir a nós mesmos ou aos outros, os nossos adjetivos. Eles estão agrupados em um conjunto de diversos traços psicológicos positivos ou negativos, que ajudam a determinar o tipo de personalidade. São eles: extroversão, reservado ou afetivo, insensível ou passional, quieto ou falante, tímido ou sociável, discreto ou alegre. O neuroticismo, tranquilo e tenso, seguro e inseguro, satisfeito e autopiedoso, constante e instável, racional e emocional. Abertura, conservador e liberal, realista e imaginativo, rotina e variedade, convencional e original, pouco curioso ou muito curioso. E afabilidade, cruel e piedoso, rude e cortês, duvidoso e confiável, crítico e tolerante, mesquinho e generoso. Consciência, preguiçoso, trabalhador, negligente e responsável, acomodado e ambicioso, bagunceiro e organizado, atrasado ou pontual. Analisando todos esses aspectos, podemos concluir que a personalidade é algo puramente singular, embora algumas pessoas apresentem características bastante semelhantes que formam personalidades muito parecidas. Todavia, cada indivíduo possui traços únicos em graus variados, adquirindo uma dinâmica própria e formando uma mistura que dá origem a determinados comportamentos característicos repetitivos. No entanto, não são raras as vezes que julgamos alguém de maneira precipitada e em razão de determinado comportamento. Isso ocorre porque algumas vezes certas atitudes isoladas criam uma personalidade pré-determinada, mas que diverge da realidade sobre aquela pessoa. Ao mesmo tempo, reforçamos o entendimento que há em torno de que a personalidade é impulsionadora de tais comportamentos e não o contrário. Quem nunca se deparou com a prática de um comportamento que acabou gerando desconforto e problemas? E mesmo que racionalmente não concordemos com tais atitudes, muitas vezes acabamos agindo e nos comportando de forma equivocada e nociva. Por exemplo, crises de ciúmes infundados querer controlar tudo e todos, comprar sem necessidade, a lista é muito grande. E nem que seja com apenas um deles, todos agimos de maneira nociva, seja a nós mesmos ou aos que nos estão próximos.
E por que isso acontece? Porque a maneira a nós mesmos ou aos que estamos próximos é porque isso acontece de forma inconsciente. Pode parecer estranho diante do fato que somos seres racionais, mas quase sempre vivemos no piloto automático do inconsciente. E é nesse lugar, o inconsciente, que moram nossas emoções, sentimentos e até mesmo algumas crenças. Por falar em crença, muito se tem ouvido sobre crenças limitantes. E quase sempre são essas crenças acompanhadas de sentimentos negativos os princípios geradores de comportamentos nocivos. Podemos chamar de crenças as convicções e opiniões que resultam da forma como interpretamos a nossa experiência ao longo da vida. A partir do momento que adotamos um certo padrão de ideia e comportamento sobre determinada situação, temos formado uma crença. Ou seja, padrões que tomamos como verdade, mas que podem ou não ser verdadeiros. Ao menos, não totalmente, mas que nos fazem crer em algo maior, em resultados benéficos, se essa crença for positiva, ou podem atrapalhar nossa vida, caso se trate de uma crença limitante. Vejamos alguns exemplos de afirmações que geram casos, e crenças limitantes. Por exemplo, falar sempre que não tem tempo para nada, afirmar que não leva jeito para fazer determinadas coisas, dizer que não consegue organizar, acreditar que não é bom o suficiente no trabalho, achar que as coisas são difíceis porque o mundo está em crise, ter mania de perfeição, achar que não merece sucesso e recompensa, acreditar que não tem mais idade para fazer o que tem vontade, ter a ideia de que são os outros que precisam mudar e achar que as coisas ruins acontecem por obra do destino e porque sempre foi assim na família. A partir da formação das crenças, acabamos determinando nossas atitudes, ainda que de maneira inconsciente, como já foi falado. Dessa forma, não se pode dizer que são os fatores externos os responsáveis pelos que acontecem em nossa vida, ao menos não são 100% das vezes. Assim, para mudar comportamentos nocivos, é preciso que, antes de tudo, abandonar as crenças limitantes. É uma mudança interna. Primeiro mudamos o pensamento, depois as ações. No entanto, sabemos o quanto é difícil realizar essa mudança, ao passo que quase sempre desconhecemos nossas crenças e ignoramos nossos comportamentos nocivos, porque agimos no piloto automático do inconsciente. É possível mudar certos padrões de comportamento sem afetar a personalidade? Esse é um questionamento muito comum. Afinal, muita gente gosta de ser quem é, embora concorde que precise melhorar em algo, modificar certas atitudes aqui e ali. E o que se sente mal com a ideia de que personalidade pode ser afetada, ainda que de forma sutil. Por isso mesmo, que já tenha ficado claro ao longo desse encontro que a personalidade é algo naturalmente mutável, é necessário abrir um pouco mais a mente para nossas questões comportamentais, sem se ater tanto a continuar sendo quem se é. Entenda, uma pessoa jamais será alguém sem personalidade por decidir mudar suas atitudes e rever seus conceitos, principalmente se eles afetam suas relações e seu bem-estar. O primeiro passo a ser dado para quem já identificou a necessidade de mudar padrões de comportamento é saber quais crenças limitantes estão influenciando nessas atitudes. Nesse momento, buscar o autoconhecimento é essencial. No entanto, com uma certa dose de disciplina e determinação, é possível corrigir um comportamento nocivo a partir de práticas simples. Depois de analisar qual comportamento precisa ser mudado e entender por que se está agindo dessa forma, é a hora de definir quais objetivos e resultados se deseja com a mudança. Faça uma anotação com os benefícios que esta mudança trará para a sua vida, a fim de visualizar e aumentar sua consciência sobre isso.
use a criatividade e busque alternativas de comportamento que se oponham ao que está sendo feito de errado e que levem a resultados pretendidos. Treine sua mente para agir de acordo com seus reais desejos e necessidades, encontrando novas estratégias para fugir do antigo padrão. E a partir da tomada de decisão sobre a mudança, tudo se tornará mais natural e esse processo será facilitado. Aprender é criar novos padrões. Quando estamos diante de algo novo, dizemos que nos é desconhecido e não temos essas condições como padrões. Faz-se necessário ligá-la a algo que já conhecemos e procurar compreendê-lo. Passamos, assim, a construir um novo padrão que nos permita a ser melhor. Você sabe qual é o perfil de um líder? A personalidade pode determinar o tipo de perfil comportamental e como algumas virtudes serão essenciais para as atividades requeridas no cargo funcional e devendo ser exploradas constantemente. Em um primeiro momento, citamos os comunicadores, que devem ter uma personalidade extrovertida, gostam de se expressar em público e conseguem conversar sobre diferentes assuntos com diferentes tipos de funcionários ou membros de um grupo social. Esse indivíduo preza por atividades que envolvam movimentação, projeção social e pessoal, grandes conquistas por meio da elaboração de projetos e autonomia para tornar iniciativas, tendo também uma capacidade imaginativa significativa. Por outro lado, como consequência de seus grandes feitos, ele tende a ser um pouco egocêntrico e se frustra sem a valorização que está à altura do que considera adequado dentro da instituição. Em seguida, temos os executores, que são os proativos, otimistas e dinâmicos, e é provável que essa característica se enquadre no perfil de exercer determinadas funções, devido à grande determinação para fazer os projetos serem bem-sucedidos. Esse perfil tem uma grande capacidade de influenciar pessoas, ou seja, existe uma liderança nata e que pode ser bastante proveitosa em todos os tipos de organização que desejam decolar rapidamente. Porém, esses indivíduos tendem a ser bastante competitivos entre seus pares. Temos ainda os planejadores, que são pessoas mais calmas, tranquilas, com um perfil bastante observador e disciplinadas, o que os torna o ponto de equilíbrio na convivência com os demais membros do grupo. Apesar da introversão, são centrados e têm parcimônia para lidar com situações estressantes. São atraídos por pessoas ativas e dinâmicas, formalizando uma parceria frutífera. Os indivíduos com esse perfil sabem lidar com um ambiente de pressão, embora tenham certa dificuldade para antecipar prazos ou reverter situações que foram formalmente delineadas, pois têm disciplina e coerência em demasia. Por fim, temos os analistas, que são pessoas que visualizam o problema de forma antecipada, apesar de serem calmos. Essa incongruência é devida ao seu pessimismo como característica inerente, sendo aquela pessoa que fala. Eu avisei. No cotidiano, os analistas são pessoas são fáceis de lidar, pois são intuitivos, curiosos e com um grande intelecto verbal, o que os torna aptos a relatar soluções imediatas baseadas na observação prévia dos fatos. São pessoas mais retraídas e discretas, porém, sua sensibilidade é tamanha a ponto de realmente se preocuparem com as pessoas ao redor, tentando resolver todos os tipos de problemas dentro da sua competência. A personalidade, aliada ao comportamento, desenvolvido ao longo das diferentes atividades que ocorrem em nossa vida, é um dos fatores da saúde emocional que otimizam uma boa colocação ou a permanência em grupo, seja ele social ou de trabalho. Para tanto,
é essencial se conhecer e analisar os valores e as atitudes que precisam ser melhoradas para almejar o sucesso pessoal ou profissional. Os valores estão presentes no nosso dia a dia e no processo de socialização do ser humano. A educação não passa apenas saberes, mas também valores, e a discussão em torno de quais valores a educação passa e quais deveriam passar remete ao problema da axionomia e axiologia, ou seja, os valores dominantes e os valores autênticos. A axiologia seria o padrão dominante de valores em determinada sociedade. Neste sentido, ele cria o termo antagônico de axionomia, que expressa os valores autênticos dos seres humanos, ou seja, compatíveis com a natureza humana. Diversos sociólogos dedicaram-se ao estudo dos valores, mas geralmente não utilizaram o termo axiologia, a não ser no sentido de seu sinônimo de ser valorativo. Os valores podem ser definidos como aquilo que é importante, significativo para um indivíduo ou grupo. Assim, o que é considerado belo, bom, importante, interessado, é aquilo que é valorado, que é um valor para quem afirma isso. Isso significa, ao contrário de algumas concepções filosóficas, o valor não é algo intrínseco às coisas, objeto ou seres. Os valores são atribuídos pelo ser humano, não estão nos seres, são atribuídos a eles. Esse processo de atribuição de valores aos seres, objetos e tantos outros é o que chamamos de valoração. O projeto de valoração pode ser distinguido em valoração primária e derivada. A valorização primária é aquela pautada pelos valores fundamentais de um indivíduo, grupo, e é a fonte da valoração derivada, funcionando como critério para as demais valorizações e escolhas do indivíduo. Os valores fundamentais são aqueles que revelam não só o que é mais importante para o indivíduo e sua posição superior na sua escala de valores, mas também aquilo que é essencial para o indivíduo e grupo, o que se mobiliza e que serve de mecanismo de escolha e valoração derivada. Os valores fundamentais, portanto, se referem principalmente ao mundo social, existencial e afetivo do indivíduo ou grupo. Ou seja, tem como foco os seres humanos. Os valores derivados são produzidos a partir dela, o que não significa que não existem conflitos na mente dos indivíduos, mas que isso é derivado de seu processo histórico de vida. Porém, se os valores constituem aquilo que é importante e significativo para os indivíduos e grupos, então o que é desprezado, insignificante, sem importância é um desvalor. A escala de valores de um indivíduo vai dos valores fundamentais para os valores derivados, até chegar aos desvalores. Assim, a valoração e desvaloração andam juntas. E ao dizer que isso é belo, aquilo é feio, isso é bom e aquilo é mau, o que faz é atribuir valores e desvalores. O que é valor para uns pode ser desvalor para outros. Em sociedades diferentes, valores diferentes, isso ocorre também com indivíduos e grupos em sociedades de classes heterogêneas. Em primeiro lugar, os valores são constituídos socialmente, não só por uma produção arbitrária do indivíduo ou grupo. Os valores constituídos socialmente expressam interesses de classes e estão relacionados com o desenvolvimento da consciência falsa ou correta, da realidade, bem como os sentimentos que também são determinados socialmente. Porém, tais valores se manifestam como valores fundamentais em indivíduos e grupos e tornam-se mais fortes em determinados períodos, principalmente quando ocorre a ascensão das lutas sociais. Sem dúvida, diversas outras questões derivadas e aprofundamentos seriam necessários. No entanto, com esta breve discussão sobre axiologia, valores do contexto social, fundamentos da antropologia e padrões de comportamento,
finalizamos nosso terceiro encontro e que o líder possa saber conduzir os seus liderados por caminhos que o tornam mais produtivos e fazendo com que os resultados almejados sejam mais palpáveis e benéficos para todas as partes envolvidas. Hoje, finalizamos nosso encontro e espero que esta disciplina Relações Humanas e Liderança, por mim apresentada, tenha colaborado para o crescimento de todos, seja na vida pessoal e profissional, e que o sucesso por todos nós esperados no início dos encontros tenha se realizado, pois para mim foi um enorme prazer. Muito obrigado, sucesso a todos e que o nosso grande arquiteto do universo, nosso Pai Celestial, ilumine a caminhada de todos nós. Até breve.